E gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse canal de podcast, agora num novo formato, em vídeo no YouTube, em áudio no Spotify. Eu me chamo Samila Rapina, eu sou psicóloga e sou cristã. Mas primeiro, roda a vinheta. Não tem uma vinheta ainda, eu acabei de lembrar. Geralmente, durante a nossa vida, eu percebo assim, conversando com alguns pacientes, conversando com amigos também, nós somos ensinados a esconder a dor. E nós acabamos incorporando ao longo da nossa vida uma forma de agir que vai mascarando aquilo que a gente realmente sente. E isso vem de uma ideia também que eu percebo muito forte, até mesmo dentro das próprias igrejas, de que o sentir é algo ruim, de que o sentir é uma fraqueza, de que só o ato de você sentir algo já é um pecado e que você não deveria se sentir assim. E aí vem a ideia, né, que eu percebo de que o cristão não pode ser alguém que sofre. A gente atribui muitas vezes, já vi pessoas atribuindo depressão à falta de fé, ansiedade à falta de surra, eu já ouvi isso. Isso é preocupante, porque nós fomos ensinados a sustentar uma imagem, a sustentar um bom comportamento, a sustentar uma aparência que chega um momento que fica insustentável. E o que geralmente acontece? A gente cresce, né? Aqueles que cresceram na igreja sabem bem como é essa fase, essa evolução. Pelo menos comigo foi assim, me fala se vocês se identificam. Mas eu tinha muito essa imagem de cristãos como pessoas que tinham que ser quase perfeitos, assim, separados do mundo no sentido de somos pessoas, super poderosas, assim, sabe? E aí, quando você cresce, a sensação que você tem é de olhar e parecer que só você tá sofrendo em alguns momentos. Será que eu tô sozinha, mas só eu que passo por isso? E a gente percebe que aí tem alguns erros. Por quê? Existe uma teologia errada sobre as emoções, de que a gente não deveria sentir, de que só aquela emoção ali já é um pecado por si só, e eu quero gravar um vídeo para vocês só sobre isso, eu não quero entrar nesses méritos agora. E existe também uma falta de verdadeira comunhão. Porque pensa comigo, se os cristãos precisam parecer pessoas muito fortes, pessoas perfeitas, pessoas o tempo inteiro que são muito boas, que demonstram ser boas uns para com os outros, os defeitos não aparecem muito, certo? E isso nos afasta de comunicar fraqueza para os nossos irmãos, porque isso também cria uma vida cristã solitária. Na verdade, isso se cria pela vida cristã solitária também, porque em muitos contextos nós somos pouco ensinados a demonstrar fraqueza. Essa cultura de falta de vulnerabilidade pode acabar nos prendendo numa solidão, sabe? Eu falo por mim também, assim, de um contexto de igreja onde todo mundo é muito bom e todo mundo sempre reage muito bem aos irmãos, porque há um esforço muito grande para isso, isso é perigoso. Porque se eu não demonstro as minhas fraquezas e as minhas falhas, eu não tenho a chance de ser corrigida pelos meus irmãos e exortada com amor naquilo que eu sou só lá dentro de casa, talvez. Por que tem pessoas que são muito boas na igreja, muito uau, e aí quando chega dentro de casa é uma tristeza. E aí os próprios familiares dessa pessoa acabam tendo uma imagem ruim da própria igreja, da própria fé da pessoa, porque por que essa pessoa é assim na igreja e aqui em casa ela é assim? Uma vida dupla. Quando eu comecei a aprender sobre a vulnerabilidade, que para eu ser tratada nos meus pecados, eu precisava errar com meu irmão, às vezes acabar explodindo com ele mesmo ali em alguma situação, como eu faço dentro de casa com meu marido em algumas situações, para eu ser tratada lá pelo meu irmão, para eu ser exortada ali por ele, isso mudou a minha vida. Porque eu parei de construir barreiras, tá? Parei de levantar muros entre mim e as pessoas. É só quando a gente é a gente mesmo com as pessoas. Eu não tô falando que você... Gente, é engraçado, né, falar sobre isso, porque parece que a gente tá falando que você tem que sair maltratando as pessoas e sendo super mal educado. Não. Mas se você se policia muito por um bom comportamento, se assim como eu, você já se sente assim como... Nossa, a sensação que eu tenho é que cristão tem que ser perfeito e na minha igreja não pode errar, isso...
Cara, presta atenção se isso tá te fazendo bem, se isso não criou uma ideia de uma falsa vida cristã, onde você não chora na frente dos irmãos, onde você não pode estar sofrendo, você não pode ter emoções desagradáveis, porque isso é passível de punição ou porque isso vai significar um fracasso espiritual. Se o meu esforço para parecer perfeita e tratar todos muito bem o tempo inteiro me priva de ser eu mesma, porque eu mesma inclui minhas qualidades de servir, de amar e também os meus defeitos, eu não vou conseguir ser tratada e viver verdadeiramente uma vida transparente com os meus irmãos. Isso vai me afastar deles. Porque a gente vai estar sempre com uma sensação interna de solidão, de que só a gente tem aqueles pecados. Se nós não conseguimos abrir para os nossos irmãos os nossos sofrimentos e as nossas lutas, tem algo de errado aí. Tem uma mentalidade nossa errada. A gente vai continuar se sentindo solitário enquanto a gente não abrir realmente os nossos problemas, não abrir realmente o nosso coração. E talvez o lugar que você está também, assim, com as pessoas, vamos colocar da sua igreja, talvez não seja um lugar muito seguro, você talvez não se sinta muito seguro, e aí você precisa avaliar as evidências, falando como psicóloga agora. Tem evidências que esse lugar não é um lugar seguro, existem coisas que acontecem aí que demonstram que as pessoas não são confiáveis, ou são questões suas, da sua vida, que você já tem dificuldade no geral em confiar nas pessoas. Aí você precisa refletir também. Autoconhecimento é você se conhecer, você conhece a sua história, você sabe as suas dificuldades, então é muito importante pensar nisso. Talvez você perceba que não tem muitas evidências de que as pessoas que convivem comigo, que os meus irmãos não são confiáveis. Talvez são só os meus medos deles não entenderem, deles não me acolherem, de ser rejeitado por algum motivo que me privam de ser honesto com eles. Então pensa direitinho. É uma postura deles para com você, de que você precisa ser perfeito, uma postura sua para com eles, de que se você não agir da melhor forma o tempo todo, as pessoas não vão te aceitar. A gente precisa romper essas barreiras. Uma das maiores lições que eu aprendi esse ano foi sobre ser vulnerável. Do ano passado para esse ano, na verdade, assim, porque eu comecei a ficar muito mal. Quando eu mudei, né, para a igreja que eu faço parte hoje, que é a Igreja de Convergência, eu ficava muito mal. Em todos os ambientes eu tava olhando para os lados e pensando, o que aquela pessoa tá pensando de mim? O que será que aquela pessoa acha de mim? Sabe, em todos os ambientes, porque eu tinha e lido, muitas vezes, com essa busca por aprovação. E isso poderia, se eu tivesse me mantido nesse comportamento de evitar a intimidade, poderia ter feito com que eu vivesse uma vida de solidão que não fosse verdadeira comunhão, fingindo que eu era alguém muito boa. Mas a minha máscara começou a cair. Porque quanto mais eu convivia com meus irmãos, quanto mais encontros a gente tinha juntos, quanto mais eu via pessoas sendo vulneráveis e compartilhando pecados muitas vezes ali na igreja caseira, mais eu sentia, nossa, esse lugar é um lugar seguro. Tipo, aquilo que eu fiz com meu marido lá, o meu líder precisa saber. E a gente começou a puxar pra fora, eu e meu esposo. A gente começou a trazer essas coisas que a gente carregava, que às vezes a gente enfrentava sozinho, começou a trazer isso pras pessoas. Isso transformou muita coisa na nossa vida. Existem processos que eu e meu esposo estamos vivendo, e até mesmo alguns que a gente superou, que a gente só superou dessa forma, e talvez assim, com menos de 4 anos de casado, superou tão rápido algumas coisas, e tem superado coisas que talvez os nossos pais lá atrás levaram anos para superar, porque nós tivemos a igreja e porque nós escolhemos abrir o coração e sermos vulneráveis e tirar a ideia mentirosa da nossa cabeça que cristão não deveria estar passando por essas coisas e que por isso a gente deve fingir que tá tudo bem e tentar passar por aquilo sozinho. Então, gente, eu sou assim mesmo, tá? Eu começo o início do episódio assim: ei, gente, tudo bem, toda fofinha, mas eu sou assim. E esse assunto pega muito no meu coração porque essa vida dupla não faz bem. Nos priva de viver comunhão, nos mantém num lugar de solidão e desconfiança das pessoas. Faz com que a gente sinta que só a gente está sofrendo e isso não é verdade. Muitas vezes eu acho que a gente ficaria surpreso se a gente tivesse coragem de quebrar essa barreira do medo, da vergonha e de ir até um irmão e falar: eu tô passando por isso. Ora comigo, me ajuda. Nossa, tô me sentindo assim.
talvez a gente ficaria surpreso com a resposta. Eu passo exatamente por isso, talvez aquela pessoa ia falar. Nossa, eu me sinto assim. Ou até mesmo, olha, eu nunca passei por isso, mas eu posso orar por você. Às vezes a gente subestima muito os irmãos que têm o Espírito Santo no coração, a capacidade deles de nos ajudar. Então eu já tive muito isso, assim, tipo, eu queria a atenção do pastor, queria que fosse o líder, né? E às vezes quando a gente é mais novo, a gente culpa muito a liderança, né? Porque eles falharam, erraram nisso. Mas hoje, olhando para trás, percebendo meus comportamentos imaturos, às vezes eu queria um discipulado feito pelo pastor, ou feito por aquele casal ali, por aquela pessoa ali que eu considero que poderia me discipular, poderia me ajudar. Mas tem uma irmã, uma pessoa da mesma idade que eu, ou tem alguém até que talvez nem casou, que vai poder me aconselhar e me exortar muito bem. Sabe por quê? Porque não depende só dela. Dentro daquela irmã habita o Espírito Santo. E é aí que a gente precisa ampliar o nosso olhar sobre as pessoas. Ampliar o nosso olhar e olhar com os olhos de Jesus também. Né? Falar aquilo que a gente sempre fala, olhar com os olhos espirituais. Além daquilo que o nosso coração humano vê. Além daquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Que os nossos traumas do passado nos dizem. Que as pessoas não são confiáveis, que a gente tem que ter cuidado, que a gente vai ser rejeitado a qualquer momento. Pega aí essas coisas que eu compartilhei hoje com vocês. A intenção não é ser nada muito estruturado, assim, eu quero muito que esse espaço seja um bate-papo, mas eu quero que te leve a mudanças práticas. Sim, eu quero muito que você, como cristão, consiga romper e dar alguns passos em direção à vida que você quer. Tipo, eu quero bons relacionamentos, eu quero ser íntima das pessoas, eu quero... Mas às vezes você vai olhar para os seus comportamentos e os seus medos, as suas crenças, Tá tudo caminhando pro lado oposto do que você quer se tornar. E se para você é muito difícil romper essas barreiras, procure alguém de confiança, procure uma terapia para entender o porquê dessas questões e como que você pode ter um apoio profissional, às vezes. Para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras, porque existem pessoas que têm questões muito mais antigas a serem tratadas, existem pessoas que têm padrões muito rígidos de comportamento, porque passaram muito tempo vivendo daquela forma. Então, às vezes, você precisa de ajuda, e precisar de ajuda não é fraqueza. Então, quero compartilhar isso com você hoje. Quero te fazer esse convite à vulnerabilidade. Ainda vou falar provavelmente mais sobre isso aqui. Mas, por hoje, esse é o papo que eu queria ter com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, no Spotify. Se inscrevam no canal do YouTube. E eu espero ver vocês aqui de novo em breve. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!